Amado Deus, querido Senhor, abençoa, ó Pai, a Tua palavra, que ela caia em bom solo, que ela venha até os nossos corações e possa produzir, ó Senhor, de maneira surpreendente, a partir dos nossos corações, para as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós te pedimos, abençoa-nos aqui, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Leremos inicialmente o versículo 21 e o versículo 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é um texto bem conhecido das Sagradas Escrituras e que tem o seu paralelo em Lucas, onde Pedro questiona, pergunta a Jesus sobre o perdão. E Jesus fala algo intenso, algo que, inclusive, causou um impacto em Pedro e nos demais apóstolos. Perdoar tanto, mas tanto. 70 vezes 7, a mesma pessoa. A pergunta é: por que devemos perdoar tanto? E é justamente em resposta a esse questionamento que pode existir no coração de cada um de nós, por que tanto perdoar, que Jesus passa a expor a parábola do credor incompassivo, que se segue a este texto. Agora sim, o texto principal, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse:
servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o seu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra e possa abençoar as nossas vidas no nome de Jesus Cristo. Claro que este Senhor, aqui falando do reino dos céus, é Deus, é o Pai. Evidentemente, esse servo, que lhe devia uma quantia impagável, é cada um de nós que somos perdoados dos nossos pecados pelo sangue remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o conservo são os nossos irmãos. Esta é a parábola que explica o porquê devemos perdoar. Ela não apenas explica isso, mas mostra a consequência da falta de perdão. A consequência da falta de perdão de nossa parte a outros é desastrosa não apenas para a vida dos outros que não perdoamos, mas é desastrosa e mais desastrosa ainda para a nossa vida por não termos perdoado. Aqui há um ponto que seria central de toda esta palavra, que nós não temos escolha senão perdoar. Nós não temos escolha senão nos compadecer. Nós não temos escolha senão amar. Nós não temos escolha senão sermos bons. A salvação nos cobra isto. A salvação de nossas vidas nos cobra sermos bons, nos compadecendo, sendo perdoadores uns dos outros. É o que o texto nos ensina. Aquele servo que tinha uma dívida que eu chamaria impagável. Você deve lembrar da parábola dos talentos, que era uma quantidade considerável cada talento. Uma quantidade grande em ouro ou prata que era confiada e pesada na medida do talento. E se a cada um, naquela parábola dos talentos, foi confiado segundo a sua capacidade, imagine a capacidade deste servo que devia tantos talentos ao seu senhor. Os talentos eram do Senhor, e que grande quantidade ele recebera, como este Senhor confiara nele. Veja que a Bíblia nos diz que ele devia simplesmente, não um talento, não 2 talentos, nem 5 talentos, ele devia 10.000 talentos. Que grande capacidade deveria ter este servo?
Se cada um recebia, segundo a parábola dos talentos, segundo a sua capacidade, assim era a confiança. Que grande confiança tinha o Senhor neste servo. E quando ele, prostrado, pede ao Senhor misericórdia, este mesmo Senhor que lhe confiara tanto nele, tanto em sua capacidade, tanto na sua pessoa, uma dívida impagável, não significa que essa dívida seja imperdoável. Por mais impagável que algo possa ser, isso não impede de ser perdoado. Amém? Então, esse é um princípio da Bíblia. Esse é um princípio. Mas aqui mostra-nos um outro princípio que é o mais importante desta parábola. Como eu disse, nós não temos escolha. Nós temos que ser bons. Temos que agir para com as outras pessoas como Deus agiu conosco. Ou então, Deus agirá conosco como nós agimos com os outros. Você pode dizer amém a isso? Esse é o princípio. Se eu não perdoo, cada vez que eu orar o Pai Nosso, eu estou orando contra mim mesmo. Porque eu estou dizendo, perdoa-me, como eu também tenho perdoado. Então, se eu não perdoo, cada vez que eu me levanto, cada vez que eu oro, cada vez que eu coloco diante de Deus, que eu cito o Pai Nosso diante do Senhor, eu exijo condenação contra a minha pessoa. Porque eu estou pedindo para Deus me perdoar da mesma forma que eu perdoo aos outros. Para Deus agir comigo como eu venho agindo com os outros. Para Deus me tratar como eu trato as demais pessoas. E então, eu perguntaria, como você tem tratado as outras pessoas? Como você tem tratado o seu semelhante? Como você tem tratado o seu irmão? Como você tem tratado os membros da sua família? Como você tem tratado o seu cônjuge? Como você tem tratado as pessoas? Porque Deus há de nos tratar na exata medida como nós tratamos aos outros. Não somente Deus, mas inclusive os homens. Em outro texto bíblico falando sobre tema semelhante a esse, Jesus disse, vede bem, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Da mesma forma que vocês medirem, vocês serão medidos. E por isso nós precisamos buscar ter um bom coração. Um bom coração é uma questão, inclusive, de inteligência. Se eu vejo, e por essa parábola eu sei, que eu serei tratado como eu trato os outros, como eu devo tratar os outros? Da melhor maneira possível. Aquilo que no Sermão da Montanha foi chamada a regra de ouro. Fazei vós aos homens o que gostaria que os homens fizessem a vós também. Então,
nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. O grande problema destas verdades bíblicas não é entender, é viver. Há verdades bíblicas que não é necessário gastarmos um tempo inteiro buscando grandes revelações, buscando grandes explicações. O que nós deveríamos é nos aplicar a viver essas verdades. O Dr. Martin Luther King, pastor e ativista, disse certa vez, talvez um dos mandamentos mais difíceis, mais desafiadores que o Senhor Jesus tenha nos entregue é: amai aos vossos inimigos. Amai aos vossos inimigos. Porque amar ao amigo é natural, e não só natural, é satisfatório. Ele causa satisfação. Amar as pessoas queridas nos causa satisfação. Mas não existe um amor que seja mais semelhante agora ao amor de Deus do que amar ao inimigo. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Então, ele nos amou quando éramos inimigos. Quando você ama um inimigo, você não ama porque gosta dele. Ninguém gosta de inimigo. Você ama simplesmente por amar. É o amor, eu direi agora, nesse aspecto, sem interesse algum. Nesse aspecto. Porque mesmo o amor entre pessoas que têm grande afeto uma pelas outras, que têm grande apreço uma pelas outras, como o amor familiar, que é a afeição. Até na afeição, nós amamos e esperamos ser amados, mas ao inimigo você ama. E como você pode esperar ser amado? Lembre-se que ele é seu inimigo. Você terá que conquistá-lo. Por isso, amar ao inimigo é um amor altamente desafiador a todos nós. E ele está incluído nessa palavra que Jesus disse de perdoar. Perdoar aos homens. Se não perdoardes, e diz, do íntimo a seu irmão. Nós precisamos entender que a graça de Deus que nos salva, a mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos liberta, é a mesma graça que nos transforma. Esse mesmo poder que nos salvou da perdição é o mesmo poder que opera em nós, nos transformando e nos capacitando a conseguir perdoar o imperdoável. Muito se pergunta por que Jesus teria dito 70 vezes 7. Na história de Caim, nos fala de alguém que cometeu um ato imperdoável. O primeiro homicídio, de alguém que matou a seu próprio irmão, a saber, Abel.
Deus, tratando com Caim, lhe coloca uma marca. Porque Caim diz: aquele que me encontrar, me matará. E Deus, então, lhe coloca uma marca. Nós, geralmente, olhamos a marca de Caim como uma maldição, mas, na realidade, foi um ato de graça de Deus para a vida de Caim, que disse: eu colocarei essa marca em tua vida e ninguém te ferirá. E quem ferir a Caim terá 7 vezes o juízo que estava sobre Caim. Então, um dos descendentes de Caim comete o mesmo erro de Caim. E disse sobre Caim 7 vezes, e sobre ele 70 vezes 7. A mesma expressão de Jesus. Esse texto está nos falando de atos imperdoáveis. E então Jesus está nos chamando a uma prática que nós só podemos conseguir realizá-la em nossas vidas por meio da mesma graça que nos salva e que nos transforma. A graça que nos capacita. Porque como eu conseguirei, como você conseguirá, como nós conseguiremos perdoar o imperdoável? Necessitamos da ajuda de Deus. Eu creio, de fato, que eu usarei uma expressão que não é teologicamente correta, mas apenas para que entendamos, nós precisamos de um batismo de amor, de sermos capacitados por Deus a amar nesta intensidade, mas sabedores de uma coisa: Deus é um Deus que faz prestação de contas. Muitos de nós vivemos como se jamais fôssemos prestar contas, a não ser no juízo final. O juízo final é a última prestação de contas. E se existe um juízo final, é porque existem juízos primários, secundários, terciários, existem juízos que antecedem ao juízo final. Senão se chamaria o único juízo, e não o juízo final. De modo que Deus, Ele nos chama a darmos conta, a prestarmos conta. Como andam as nossas contas com Deus? Como andam as nossas dívidas com Deus? Mas, pastor, Deus já não nos perdoou plenamente? Sim. Tanto quanto este servo foi perdoado plenamente pelo seu Senhor. Mas as atitudes dele exigiram uma nova prestação de contas. Ele entrou numa nova dívida, num novo endividamento por causa das suas atitudes para com o seu conservo. Sabe, quando alguém tem uma dívida muito grande, existe um grande problema quando as dívidas são essas dívidas enormes. É que tudo que entra, e se você recebe aquilo que lhe devem, mas você deve muito, tudo que entra sai imediatamente. Porque tudo que lhe devem passa imediatamente
para aquele que lhe deve. De modo, para aquele a quem você deve. De modo que, quando esse homem chegou diante do Senhor, todos os que deviam a ele, tudo que fosse pago a eles, de fato, seria entregue ao Senhor. Não seria retido por ele. Ele não poderia se beneficiar disto. E quase, nós poderíamos dizer, ele estava numa obrigação de perdoar. Por quê? Porque ele de fato foi perdoado. A minha dívida era tão grande que eu não posso exigir de você nada. Eu não posso, tudo o que você me devia seria entregue imediatamente àquele a quem eu devia. E quando ele me perdoou, a tua dívida foi perdoada. Esse seria o comportamento correto e deve ser o comportamento correto. A graça não apenas nos agracia, a graça exige de nós um comportamento coerente com a graça com a qual fomos agraciados. Ela exige isso de nós. Por isso, o amor não apenas ama, mas a Bíblia diz que o amor constrange. A Bíblia não diz que o amor nos constrange. Então, somos constrangidos por tamanho amor com o qual fomos amados. E esse constrangimento nos leva a ter o quê? A atitude certa. A atitude correta. A atitude que Deus espera de nós. Tratemos as demais pessoas como Deus nos trata. Isso não é um padrão baixo. Eu não sei se você concorda comigo. Esse é um padrão altamente elevado. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas a ordenança de nos amarmos uns aos outros já vem desde o velho pacto. A lei já nos exige que amemo-nos uns aos outros. Mas em que era esse mandamento novo? No que Jesus completou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso faz toda a diferença. Porque eu posso amar aos outros na intensidade, na forma como eu amo. Cada um de nós tem uma maneira diferente, se relaciona de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente. Por quê? Porque somos pessoas distintas. Se Jesus dissesse apenas amem-se uns aos outros, e nós, cada um, amaríamos como podemos, e às vezes até mesmo não apenas como podemos, mas como queremos. Que nem sempre você ama como pode, você ama como quer. Que você poderia, mas não quer. Veja uma palavra-chave aqui. Não quis. Essa é uma palavra-chave. Não quis. Ele não quis perdoar, não quis se compadecer, não quis amar. Cada um faz conforme quer. Dizem que querer
é poder. Essa é praticamente um ditado popular. Mas, às vezes, querer não é poder. Às vezes, querer é apenas desejar. Essa é que é a verdade. Tem gente que apenas deseja. Quer, mas é um desejo. Porque há pessoas que querem e não podem. E mesmo que muito queiram, se não podem, nada farão. Há outro tipo de pessoas que podem, mas não importando o quanto possam, se não quiserem, também nada farão. Mas quando você junta o querer e o poder, então algo será realizado, algo será feito. Por isso, nós necessitamos não apenas do poder de Deus. Deus nos dará graça, Deus nos dará poder, Deus nos encherá. Mas se nós não quisermos, meus irmãos, nós não usaremos da graça e do poder que Deus está estendendo a nós. Para que com esta graça, para que com este poder, para que com este amor, nós consigamos perdoar. Perdoar do íntimo do nosso coração. Perdoar do fundo, diríamos, do nosso coração. Perdoar de todo o nosso coração. No texto que Jesus fala, se não perdoardes aos outros as suas ofensas, nem tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus diz, se não perdoardes de todo o vosso coração. Todo. É do íntimo e tem que ser de todo. E que a chave que move todo este poder, toda esta graça a se manifestar e conseguirmos fazer isto é, acima de tudo, que queiramos. Que queiramos perdoar, que venhamos a ter a disposição de fato, perdoarmos. Isso é essencial para a vida da igreja, para a vida em família, para a vida conjugal, para a vida fraternal, para a amizade. A capacidade que nós temos e o desejo que nós temos, a vontade associada à capacidade de perdoarmos, de amarmos. Então, isso implica numa decisão nossa. Eu tenho dito que é necessário que sejamos não apenas benignos, que sejamos benéficos às pessoas. É necessário que essa bondade, que faz parte da essência de Deus, porque a Bíblia diz, Deus é bom, e em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Deus é bom. E espelhados no fato de que Deus é bom, nós também devemos buscar, nos esforçando, a Bíblia diz, diligentemente. É um esforço concentrado, nos esforçando com todas as nossas forças, de sermos bons. Ser bom não é algo fácil.
como perdoar também não é algo fácil. É muito mais fácil para todos nós o fato de não perdoarmos, de exigirmos. Perdoar é sofrer uma perda até. Quando aquele senhor perdoou, ele deixou de ganhar aquele recurso que lhe era de direito. Então, perdoar não é algo simples. Ele poderia, veja bem, aquele servo, se tivesse simplesmente atendido ao pedido do conservo, vai, pague-me quando puderes, já teria ajudado o conservo, mas não teria perdoado. Tem gente que pensa, porque não está metendo na cadeia, perdoou. E não perdoou. Porque perdoar é anular a dívida. Não é esperar que seja paga. Então, essa atitude que Deus espera de mim, que Deus espera de você, que Deus espera de todos nós, é a atitude que nós temos que ser verdadeiramente crentes, verdadeiramente do Senhor. Conta-se na história de São Francisco de Assis, que ele, horrorizado pelo mal que os cruzados estavam fazendo na Terra Santa aos islâmicos, viaja à Terra Santa com um propósito: pedir perdão. Então, este homem caminhou ajudando pessoas que o consideravam um inimigo da fé islâmica, um infiel, e o levaram até as autoridades. E as autoridades propuseram: bem, façamos aqui duas grandes piras, duas grandes fogueiras, e vamos trazer o nosso principal sacerdote, que eles chamam imã, vamos trazer. E você que diz que é homem de Deus, então vejamos quem é o homem de Deus. Aquele que entrar no fogo e sair vivo é homem de Deus. Quando o sacerdote muçulmano viu aquilo, pernas para que te quero. Não ficou. E São Francisco começou a andar em direção à fogueira. Ao que o líder disse: segura esse homem, porque imagine que se ele entra e sai vivo. Meus irmãos, se nós estivermos comprometidos em agir com bondade até com os nossos inimigos, Deus estará comprometido em nos exaltar diante dos nossos adversários. Por isso, tomemos uma decisão. Eu quero, com essa mensagem tão simples, é como diz, não há nada de difícil numa palavra como essa. Eu não quero viver a minha vida aprisionada por não perdoar aos outros, mas eu quero perdoar do íntimo do meu coração. Eu quero amar como Cristo me amou. Eu quero aprender com a bondade do Senhor a eu também ser bom. A graça exige de nós que sejamos bons. Se você deseja
fazer esse compromisso em sua vida de ser bom, de amar como Cristo nos amou, eu desejo e eu quero colocar a minha mão em meu coração. E eu convidaria você para que fizesse essa mesma atitude, esse símbolo de fé diante de Deus, em compromisso para com Deus. Sobre tudo o que devemos guardar o nosso coração. Põe a tua mão em teu coração e vamos orar agora. Deus amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, capacita-nos. Tua palavra diz que o Senhor mesmo, é aquele que cria em nós o querer e o realizar. Então nós te pedimos, Senhor, haja este querer em nossa vida. Torna-nos bons. Ajuda-nos a perdoar como Cristo nos perdoou. Ajuda-nos a amar como Cristo nos amou. Ajuda-nos a tratar as demais pessoas como Cristo nos tratou. Que possamos ser bons. Que possamos ser benignos. Que possamos ser benéficos. Bondosos. Misericordiosos. Compassivos para com as pessoas. Dá-nos um coração conforme o teu coração. Dá-nos um bom coração. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém? Deus é bom. Aleluia. Hoje